Paz, irmãos. Um prazer compartilhar com os irmãos esse momento. Vou pedir ao irmãozinho que coloque só o primeiro slide. Só o primeiro slide, só para começarmos ali. Nós já compartilhamos, e quem não pôde participar essa semana, o fim de semana da consulta de missão integral, perdeu, acabaram perdendo aí várias oportunidades de ouvir sobre a missão integral. Mas foi um trabalho muito especial, a comunhão com os irmãos também ficou muito especial, e daqui a pouco a comunhão maior ainda, né? Daqui a pouquinho, né? Eu vi uma fumaça subindo ali, né? A comunhão, né, Bruce? A comunhão maior, a koinonia ali, forte ali. Mas louvamos a Deus por isso. Nós estamos trabalhando com a visão da missão integral, o evangelho todo para todo homem, o homem todo, e esperamos que Deus fale ao seu coração. Tem muitas coisas para falar, acho que a gente chega aqui com muita coisa para falar e tem um relógio ali atrás que começa a perturbar a gente, né? Mas, seguindo os passos de Jesus, do pastor Jesus, né? Eu achei interessante, já que estamos falando da missão integral, da teologia à prática, eu achei interessante a gente mostrar um pouco da prática da missão integral e trazer aqui as pessoas que estão fazendo, estão trabalhando conosco. Então, achei muito interessante e eu gostaria de apresentar a vocês, primeiro, um pouco dos trabalhos que a gente está envolvido com missão integral, até mesmo porque, na hora que levantaram aqui, eu percebi que talvez mais de 50% das pessoas não participaram da consulta de missão integral. Então, tem a oportunidade agora pela manhã de ver um pouco também da missão integral que a igreja está realizando. Então, achei muito interessante. Nós vamos ver um vídeo da Associação Águas Novas, é um vídeo de uma comunidade terapêutica, casa de recuperação. Acho que aqui em Brasília não tem necessidade, porque aqui não tem viciado em droga, em crack e nem álcool, né? Talvez mais a nossa região lá, né? Aqui também. Sabe que em qualquer lugar hoje do Brasil tem dependente químico e tem família sofrendo por causa de dependente químico e só sabe o que é o sofrimento com o dependente químico, a família que está passando, porque a família adoece também junto com o dependente químico, a família acaba adoecendo. Se tiver como apagar essas luzes, vai melhorar o vídeo. E aí...
e de fato temos sido muito abençoados nesses dias aqui, aprendendo muito, né, com outros irmãos. O vídeo ele ficou bem explicativo, queridos, então eu não vou me estender muito, até porque, né, o pastor tem toda ainda uma explanação, mas eu gostaria de deixar para reflexão das minhas palavras aqui, uma palavra que está lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 10, pode só prestar atenção, diz assim, olha: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. É uma palavra aqui do apóstolo Paulo, de certo modo aqui na defesa do seu apostolado, falando um pouquinho para a gente como que a gente faz missões. A gente faz missões pela graça do Senhor sobre nós. E quando a graça do Senhor é sobre nós, nós trabalhamos. Não nós, mas a graça de Deus conosco. E é isso que nós temos buscado fazer na Associação Águas Novas. A Associação Águas Novas, como foi dito ali, ela foi criada aproximadamente no ano de 99, né, tem aí 14 anos de existência. Inicialmente, era um trabalho dirigido para mulheres, tanto é que o nome, quando foi criado lá, foi Bet Shalom. Você pode ver lá, ó, na foto, Núcleo de Apoio Bet Shalom. Esse nome foi criado originalmente como uma comunidade terapêutica ou casa de recuperação, como era o termo, né, mais passado. Hoje o termo mais utilizado é a comunidade terapêutica. E originalmente era uma casa feminina, né, mas como o pastor disse, é um trabalho um pouco mais difícil, o trabalho, né, com mulheres, não por conta das mulheres, mas por conta, né, talvez até da nossa estrutura em executar tal atividade. E então foi passado para o trabalho masculino com homens maiores de 18 anos. E no vídeo não mostra, mas nós temos uma segunda unidade que começou a funcionar há uns 6 meses para cá. Então hoje nós contamos com 2 comunidades terapêuticas. E o Senhor tem nos abençoado. A graça do Senhor, né, tem nos feito trabalhar, crescer e está abençoando também, né, outras vidas. Algumas coisas eu gostaria de ressaltar para a gente falar sobre a questão da associação, e é algo que eu até venho percebendo, né, na fala de alguns irmãos pastores durante esses dias, e bem rapidamente eu gostaria de frisar isso aqui. Primeiro ponto sobre a questão da associação, e é algo que nós viemos trabalhando já ao longo desses anos na Associação Águas Novas, é uma preocupação em se instrumentalizar. Eu penso que as associações, sobretudo as associações que têm como principal parceira ou que foram criadas por um grupo religioso, elas precisam se regulamentar, precisam se instrumentalizar. Isso é importante, não é? A gente tem às vezes aquela percepção, ou tinha, né, no período passado, que isso não era necessário porque o Senhor está conosco, e Deus, quando está conosco, então, né, nós não precisamos de mais nada, nós não precisamos, né, de outros profissionais, nós não precisamos nos regulamentar. E isso não é bem assim, não é? A graça do Senhor, inclusive, está sobre todas as coisas, não é? Está sobre os demais profissionais também, é fruto da graça comum do Senhor. Então, ao longo desse tempo, nós procuramos nos instrumentalizar, né? Colocar a instituição dentro das normas regulamentadoras. A RDC, a Anvisa, tem uma norma regulamentadora para as comunidades terapêuticas, a RDC 29. E ao longo desse tempo, então, nós fomos nos ajustando, nos preparando para isso. Hoje, a Associação Águas Novas ela é reconhecida, né, como utilidade pública municipal, estadual e federal. Temos todos os alvarás de funcionamento, né, sanitário, de localização, temos todos os alvarás de funcionamento, e isso tem nos possibilitado buscar recursos e, de certo modo, ganhar credibilidade, né, onde nós estamos inseridos. Né? Com essa regulamentação, nós temos conseguido celebrar alguns convênios, né? Atualmente, nós temos convênios celebrados com a Senad, né, através de um convênio federal, um convênio municipal e o Aliança pela Vida, que é um convênio estadual, que também já está em fase término já de assinatura de contrato, já está assinado, já estamos já nos últimos preparativos para começar a receber. Então, essa instrumentalização ela é importante. Primeiro ponto. Segundo, queridos, também não podemos perder, como associação, a nossa dimensão espiritual.
somos pessoa jurídica, mas somos servos do Senhor e somos igreja do Senhor nesta instituição. Então, profissionais diversos, uma estrutura bem organizada é importante, mas também não podemos perder essa questão de que é o Senhor, a graça do Senhor em nós, o mover do Espírito em nós que nos capacita e trabalha na vida daqueles que estão lá sob os nossos cuidados. Terceiro ponto, o senso de comunidade no serviço. Isso é importante, nós precisamos ter senso de comunidade no serviço, ou seja, não sou eu que faço sozinho, mas nós fazemos juntamente. Nós, juntos, como igreja do Senhor, nós podemos fazer. Interessante que ontem, quando eu vi o pastor Jesus realmente chamando aqui alguns dos seus líderes, o pastor Wagner também em seguida falou, olha, vamos lá, fala pastor Denis, você mesmo. Falei, bacana isso, porque não é o pastor em si, mas é a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, ela precisa estar conscientizada e mobilizada nesse sentido de estar realizando a missão do Senhor. Resultados, queridos, é um outro ponto que eu queria só ressaltar, fechando aqui a minha fala. É interessante porque quando nós trabalhamos com dependência química e tantos outros projetos que a gente desenvolve na obra do Senhor, a própria missão do Senhor, uma questão que às vezes nós não compreendemos muito bem é sobre a questão de resultado. Quando a gente trabalha com dependente químico, por exemplo, é comum, às vezes, o dependente passar na instituição, fica lá 6 meses, hoje o nosso programa mudou um pouquinho, ali vocês ouviram 7 meses, mas são 6 meses de tratamento, com todo um programa terapêutico estruturado para isso, mas é comum, às vezes, passar pela comunidade, cumprir o tratamento e, às vezes, terem as recaídas. Aí a gente se pergunta assim, será que o resultado, então, não foi efetivo, não foi bom? Será que está dando certo? Será que esse serviço que estamos prestando na comunidade está surtindo efeito? Será que as pessoas... Mas eu não estou vendo as pessoas se converterem, as pessoas não estão mudando de atitude. Então, eu penso que resultado é algo que nem sempre deve ser considerado como a gente pensa. Os resultados são diversos. Na dependência química, por exemplo, às vezes uma internação faz parte de um processo. Cada sujeito vai, de um modo, passar por aquele tratamento, e aquele tratamento vai surtir efeitos nele de um modo específico. Às vezes, no primeiro tratamento, ele não se recupera, mas diante de uma recaída, um segundo tratamento, aquilo faz parte de um processo nele. O nosso coordenador, por exemplo, ele teve várias internações e já há muitos anos se mantém firme. E ele mesmo usa traz essa mesma situação. Olha, cada tratamento que eu fiz foi importante. Mesmo aquele que eu fiz, que na sequência, depois de um tempo, eu tive uma recaída, foi importante para mim, porque faz parte desse processo. E isso, queridos, é, de certo modo, importante para a gente estar pensando, porque senão a gente, às vezes, fica desesperançoso. O trabalho com dependência química, ele, quando não bem compreendido, pode causar uma certa desesperança. Mas passou na comunidade e recaiu? Sim, recaiu. Mas durante o tempo que esteve lá, aprendeu também muita coisa, desenvolveu, cresceu, se conscientizou. E isso faz parte de um processo. E para fechar, nós fazemos todas as coisas para glorificar o Senhor, conforme no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Penso que tudo que nós fazemos para a glória do Senhor, pois assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a igreja se mobiliza, quando a igreja faz, quando a igreja só não comunica verbalmente, mas comunica vivencialmente, nós glorificamos ao nosso Deus que está no céu, e isso tem um efeito muito positivo na percepção das pessoas acerca da mensagem que nós levamos, não às vezes com as nossas vozes somente, mas também com as nossas ações. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Já quero convidar o Adislene. Nosso tempo está bem corrido. Enquanto a Adislene vem, quero contar uma experiência para vocês.
de um pai, um empresário, que me procurou e disse: meu filho formou-se em medicina, já está atendendo e começou usando maconha, hoje está viciado no crack e está abandonando tudo por causa do crack. E ele foi, então, esse menino foi internado em uma comunidade terapêutica, um médico recém-formado, já com poucos anos de trabalho. E a gente acha que, às vezes, é só a pessoa desinformada que é dependente químico. Não é, não. Tem muitas pessoas bem instruídas que, infelizmente, caem nessa cilada. E uma outra situação, minha sogra, meu cunhado foi dependente químico, começou com um menino, 13 anos. Ele ficou 25 anos usando maconha. Comprou um terreno de 10 alqueires, que ele era um empresário e usava droga. E comprou um terreno para ir lá para esse terreno, lá no meio do mato, para esse terreno. E lá ele podia usar maconha tranquilo. Ele comprou esse terreno e usava. Durante 23 anos, minha sogra orou. Poder da oração de uma mãe. 23 anos ela orou. E esse meu cunhado foi liberto das drogas. E ele pegou, então, aquele terreno que ele comprou para fumar maconha. Ele vendeu a metade. E a outra metade, 5 alqueires, ele transformou em uma comunidade terapêutica. E é ele que está lá cuidando dos dependentes químicos agora. Então, vê como Deus vai trabalhando a vida das pessoas. O Senhor trabalha a vida das pessoas. Mas a igreja, na sua missão integral, ela tem várias faces. Eu falo, depois, se eu tiver tempo, eu vou falar sobre isso. Cada lugar que está inserido uma igreja, Deus tem um projeto especial para essa igreja que está inserida ali. Ela precisa descobrir esse projeto. Ela vai fazer uma pesquisa na sua comunidade e sondar de que maneira eu posso colaborar com a minha comunidade. O que Deus quer de mim? Acho que quando Deus nos formou como igreja, como aqui na igreja PIB, né, de Núcleo Bandeirantes, Ele não nos colocou aqui só porque a gente era bonitinho e vai enfeitar os bancos da igreja. Ele nos colocou aqui porque Ele tem uma missão para nós. Quando Deus te chamou, Ele tem uma missão para você, individualmente e coletivamente. Essa missão, porque esse negócio de falar, nós fazemos missão, a igreja, nós, igreja, fazemos missão, não. Deus tem uma missão individual, que é só para você, e ninguém pode fazer no seu lugar. E Deus tem uma missão no coletivo, que é para toda a igreja. Tá bom? Um outro trabalho, o Adislene vai apresentar, que chama-se Escola da Vida, um projeto que entra nas escolas públicas, municipais, estaduais, para falar do amor de Deus. E ela vai explicar um modelo desse projeto, que nós temos sido grandemente abençoados com esse projeto. Paz do Senhor. Amém. É um prazer estar aqui nessa manhã. E nós não estamos aqui para, como o pastor disse mesmo, para ensinar um modelo, um método, mas para dizer que todos nós somos vocacionados. Você que aceitou Jesus um dia, você é vocacionado. Assim aconteceu comigo. Eu faço parte do Ministério de Louvor. Minha família chegou para Shalom, para a Igreja Batista Shalom, desde o início. E nós ali ajudamos nos projetos, desde quando começou. E, de uma certa forma, quando eu me vi, eu já estava envolvida na missão. E eu faço isso porque eu costumo dizer que eu gosto de gente. Eu não faço isso porque eu sou cristã. Eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. Eu quero que pessoas sejam transformadas, assim como eu fui, amadas, assim como eu fui. E por isso eu me envolvo, por isso eu dou tudo de mim,
para que as pessoas possam sentir um pouquinho do que eu sinto. Porque a ação do Espírito Santo, a ação do Senhor, ela é transformadora. E eu sou muito abençoada, e para a honra e glória do Senhor, eu tenho o privilégio de estar nessa obra. Então, que você, ovelha, que veio aqui hoje, possa sentir isso como um privilégio. Não como obrigação, não, como um privilégio. Os pastores que aqui estão, que não são dessa igreja, que possam levar isso. Cada um tem algo a fazer na missão do Senhor. Cada um. Esse projeto nós ganhamos de presente o ano passado, que se chama Escola da Vida, é um projeto da MPC. MPC é a Mocidade para Cristo. E nós trabalhamos em parceria com essa missão. E eles têm um projeto, esse projeto Escola da Vida, eles estão no Brasil, tem 60 anos, e, se eu não me engano, eles estão em 160 países. É um projeto que nasceu no coração de Deus. Nós trabalhamos com princípios que transformam. De uma certa forma, nós não podemos chegar nas escolas e pregar aberto, falar de Jesus aberto. Temos algumas resistências com professores, diretores, às vezes, que não concordam, eles vieram aqui pregar. Não. Nós vamos às escolas e falamos sobre princípios que transformam. Nós trabalhamos exatamente assim. Na sexta-feira, nós começamos uma reunião com os professores, um café para os professores, e ali a gente dá brinde, fala um pouquinho da Escola da Vida, da semana que eles vão ter. Os adolescentes, na semana seguinte, de segunda a sexta, têm palestras, algumas palestras, sobre sexualidade, internet, drogas, violência, bullying, autoestima, amor, sexualidade já falei, e amor. E durante essas palestras, são palestras de 50 minutos, e nós dividimos os adolescentes entre 14 a 17 anos, e ali nós vamos falar sobre os princípios que transformam. Falamos sobre autoestima, e eu sou palestrante sobre autoestima, e eu costumo dizer para eles o seguinte: nós todos já passamos pelos mesmos problemas que vocês passaram, e eu estou aqui para que a sua vida seja diferente, para que os seus atalhos sejam mais rápidos, para que você possa alcançar caminhos mais rápidos e sonhar, acreditar em você, que é algo que os adolescentes hoje têm passado. Passam dificuldade, luta de identidade, e às vezes eles não têm ninguém para desabafar. Às vezes eles não têm coragem de conversar com os pais, falar com os pais. E nós tentamos, de uma certa forma, entrar e falar sobre esses princípios. E durante essa semana que nós ficamos na escola, nós temos um concurso que se chama Uma Carta para Deus. É um concurso de redação, Uma Carta para Deus. Eles escrevem o que eles quiserem escrever, perguntas, reclamações, ou desabafo, ou agradecimentos. E durante essa semana, é o nosso feedback do que nós estamos falando. E eles escrevem, tem pessoas que escrevem: olha, eu achava que minha vida era uma droga, eu achava que minha família era a pior possível, mas depois da palestra de autoestima, ou depois da palestra sobre violência, ou depois da palestra sobre droga, eu vi que minha vida é muito boa, então, Deus, eu te agradeço. E eles começam ali a contar suas histórias. E nós temos muita experiência. Tem uma equipe que trabalha durante a semana na escola, e uma outra equipe que responde às cartas. Porque o concurso é só uma maneira deles escreverem. Aí nós premiamos primeiro, segundo, terceiro lugar, eles escrevem, nós respondemos, daí a 15 dias nós entregamos as cartas como resposta. Alguém usado por Deus responde a carta deste adolescente. E o mais engraçado é que tem senhoras, tem jovens, homens, que eles, às vezes, não têm essa disposição de estar ali durante essa semana com a gente. Eles vão, pegam as cartas e respondem.
É uma maneira de cada um contribuir com aquilo que sabe fazer na missão de Deus. Eles respondem às cartas, e eu tive muitas experiências com isso. Nas cartas, eles desabafam, muitos adolescentes desabafam que... Eu sou chorona, tá, gente? Eles desabafam sobre abuso sexual. Sabe, nessa última escola que nós tivemos, foi no mês passado, é uma escola militar, onde os filhos de policiais, 90% dos alunos são filhos de policiais. Nós palestramos para 800 adolescentes. E a menina que faz a seleção das cartas, que responde às cartas, ela perdeu uma prima no Rio de Janeiro, precisou de viajar, então a gente reuniu o resto da equipe, vamos fazer a seleção das cartas para o concurso, porque o resultado do concurso é entregue na sexta-feira. Vocês podem ver uma peça, um DJ ali, um MC que faz parte da festa que a gente fala na sexta-feira sobre a palestra do amor. E ali é um momento da colheita. Vocês podem ver pessoas chorando, abraçando. Ali eles se derretem, eles desabafam. E lendo essas cartas nessa última escola, 70% das cartas, desses 800, somente 250 escreveram. Desses 250, 70% dessas cartas, todos os adolescentes, 70%, já tentaram tirar sua vida no mínimo 3 vezes. Eles escreveram isso na carta. A maioria dos adolescentes dessa escola já tentaram tirar a sua vida. E uma experiência específica foi o Yuri. Ele ganhou o 3º lugar dessa carta e ele já havia tentado se matar, se eu não me engano, 2 ou 3 vezes. E ele tinha uma dificuldade com o pai. Ele se referia na carta que o pai era o marido de sua mãe. Ele se referia ao marido de sua mãe. E ele falou que não valia a pena viver, porque o pai dele deixou ele 6 meses passando fome antes de casar realmente com a sua mãe. E ele colocou ali que ele não tinha vontade de viver, que ele não acreditava em Deus. E o mais interessante é que, quando eu cheguei na escola, no dia da festa, chamamos ele. Aí a diretora, a pedagógica, a coordenadora pedagógica virou para mim e falou assim: aquele que é o Yuri. E no momento, depois da palestra, a gente faz uma oração, chama todo mundo, quem quer orar, eles já vêm chorando e a gente só abraça. Muitos não falam nada, a gente só abraça. O que eles querem, às vezes, é só um abraço, né, que eles às vezes não têm em casa, e no caso deles, os pais são militares, então chegam em casa, às vezes são grossos, rudes com eles, por causa de uma profissão estressante. O Yuri veio, ele veio, parou na minha frente e falou assim: ora para mim. Aí eu fui, abracei ele, perguntei a ele: você que é o Yuri? Ele: sou eu. Aí eu fiquei abraçada com ele, e o coração dele batia tão forte que batia assim no meu peito. E eu falei assim: nossa, Yuri, que coração forte o seu. Está até batendo aqui, está encostando aqui em mim. Eu falei: por que você tenta parar esse coração? Deus te fez tão lindo. E eu havia me esquecido que ele havia escrito na carta isso sobre o pai dele. Eu abracei ele, chorei com ele, orei com ele. E falei: para de tentar contra a sua vida, porque Deus te fez assim, bonitão. E Ele te ama do jeito que você é. E Ele tem um propósito na sua vida. Aí chamei o Fabiano. Luiz Fabiano é um aquele que está ali na segunda foto de lá. Ele é um dos coordenadores que nos ajuda com a Escola da Vida. E eu chamei o Fabiano. O Fabiano já é uma manteiga derretida também, igual eu. Falei assim: ô Fabiano, esse aqui é o Yuri. Abraça ele. Aí ele abraçou, eu abracei os dois. Eu fui e disse assim, como um abraço de pai para filho. E eles se abraçaram, e ali eles ficaram um tempão juntos. Depois eu me esqueci que ele havia escrito na carta sobre a referência do pai.
E naquele momento Deus restaurou isso na vida dele. A maioria das pessoas hoje tem problemas quando encontram na idade adulta, porque às vezes está lá na adolescência, na infância, e esse problema às vezes não é sanado. E eles carregam isso para o resto da vida. Então a Escola da Vida entra nas escolas para tentar amenizar esse processo, para mostrar para eles que Deus os ama, que nós os amamos e estamos dispostos a trabalhar para que a vida deles seja transformada. O Emerson, que é o de cá, que está abraçado com o Luiz Fabiano, ele é o coordenador da Escola da Vida hoje em Ipatinga, pela MPC, e ele recebeu uma carta de um aluno que falou assim, olha, eu quero escrever uma segunda carta. Eu escrevi uma carta antes da Escola da Vida, agora eu quero escrever uma carta pós-Escola da Vida. Eu quero contar para Deus as mudanças que aconteceram na minha vida depois da Escola da Vida. Não é a Escola da Vida, não é nós que fazemos, mas é o Espírito Santo de Deus, que continua o trabalho, assim como o pastor Denis disse. Nós só semeamos. E nós não podemos ter preguiça de lançar a semente. Só porque nós não estamos vendo resultado? Não, a colheita, outras pessoas vão colher. A Bíblia diz que uns semeiam, outros colhem, e ambos se regozijam com a colheita. Então, que nós possamos, como servos do Senhor, nunca ter preguiça de semear. Amém? Aleluia. E é uma experiência, eu falo que a Escola da Vida veio completar aquilo que a gente já fazia e faltava ainda a área, porque sempre a gente recebe convites de professores, quem é professor aí sabe disso, né? As escolas hoje estão difíceis de serem trabalhadas, e uma oportunidade dessa, quando é aberta para a igreja, ela não pode ser desperdiçada. Então, acho que é o que faltava para nós, e tem sido grandemente abençoado o trabalho lá. Tem um outro trabalho também, gostaria que passasse a foto, eu quero chamar a Daniela, os doutores amigos da vida. Os doutores, eles já entram com esperança e alegria nos hospitais, né? Particulares, públicos, municipais, levando a esperança de uma forma diferente. Você tinha que ter vindo daquele jeito que você está ali, ó. Nem, você está aqui do lado. Glória a Deus, queridos. A graça e paz. Estou ali só do meio, bem diferente. O visual ali está bem diferente. E é uma alegria muito grande estar aqui com vocês e poder compartilhar um pouco desse projeto. É difícil falar depois de uma palavra sobre a Escola da Vida, porque a Escola da Vida realmente já... Acho que aqui está todo mundo chorando, esse povo, hein, pastor? Já sobe chorando no púlpito. É algo realmente maravilhoso. Estando lá na Escola da Vida, realmente mexe muito com a gente. São jovens que são transformados. A igreja exercendo o papel como um agente transformadora. E de uma forma não convencional, também Deus nos deu a estratégia do palhaço. Em 2011, depois de uma reunião do Departamento de Missões, a Di nos convidou, Dani, vamos trabalhar com visitas em asilos, em abrigos, em creches, em hospitais. Aí topamos, aceitamos o desafio, beleza, vamos entrar no hospital então. E quando nós conversamos, decidimos entrar no hospital, nós pensamos, tá, vamos entrar no hospital, mas como que nós vamos entrar? As portas não são, assim como na Escola da Vida, assim como dentro de escolas, nem sempre tem uma abertura livre para se falar do amor de Deus, para se falar do Evangelho. Então, nós precisávamos de uma estratégia para poder entrar principalmente dentro de hospitais e lugares onde a gente não pode entrar com o Evangelho de uma forma aberta. Então, Deus nos deu o palhaço, de uma forma não convencional. Nós entramos, nós descobrimos que o narizinho de palhaço, que caracterizaram dessa forma, Deus criava vínculos, e o Xinganga pode. Quando fomos conversar com a assistente social, ela nos disse, ela me falou dessa forma, Dani, você não pode pregar, mas você pode falar do amor de Deus, porque o ambiente é propício para isso. Glória a Deus, é tudo que a gente precisa, é isso mesmo, falar do amor de Deus. E o nosso público, principalmente o nosso foco maior é dentro de hospital, o nosso público é um público diferenciado.
porque é um público que está fragilizado. São pessoas que estão no momento de dor. E buscar um sorriso de qualidade nessa hora é difícil, é um desafio e muito gostoso de fazer. E com a unção do Espírito Santo do Senhor, Deus tem nos dado experiências maravilhosas dentro do hospital. Nós vimos que o palhaço funciona não só com a criança, o palhaço funciona com o adulto também. E tivemos experiências lindas do mover, do falar de Deus dentro de abrigos, dentro de creches, impactos de rua, pessoas impactadas pela figura do palhaço e Deus falando e agindo. O olhar para o palhaço é muito importante. Então, quando a gente chega, nós buscamos cada quarto, cada lugar que a gente entra, nós tratamos a pessoa, cuidamos dessa pessoa como um todo. E o olhar é diferenciado, nós entramos no quarto, vamos ver com que nós podemos criar um vínculo com aquela pessoa. O palhaço, ele entra de uma forma circense, fala do amor de Deus, e ele sai de uma forma circense, com alegria, levando o amor e alegria às pessoas de uma forma diferenciada. E uma das experiências que me marcou muito, num evento no hospital, nós chamamos as pessoas, crianças, adultos, funcionários, para poder participar com a gente. Aí contamos história, brincamos, cantamos. E a enfermagem, assim que eu cheguei, me chamou e falou: olha, tem uma mãe que está com a adolescente, a filha de 14 anos, que foi diagnosticada com câncer. E ela está numa depressão terrível. Essa mãe recebeu a notícia ontem. Vai lá. E tivemos o coletivo, tinha uma mãe que ria tanto, sorria tanto, enquanto nós estávamos ali. Era um sorriso, uma alegria. Eu falei, gente, essa mulher o Espírito Santo tocou nessa mulher de uma forma especial. E ela sorria tanto que eu convidei ela para brincar com a gente, ela veio brincar com a gente. Quando eu fui no final do evento, no final do coletivo, fomos de quarto em quarto, e fui no quarto que a enfermagem tinha pedido para a gente ir. Entrei com a doutora Luminari, e quando eu entrei dentro desse quarto, eu vi que aquela era a mãe. Eu vi a filha adolescente na cama, e aquilo mexeu comigo, porque eu vi como aquela mãe estava lá fora, como o Espírito Santo tinha tocado naquela mãe. Eu voltei, me recompus, a equipe recebe treinamento da área de saúde, lavamos as mãos, enquanto isso fui buscando o Espírito Santo, o que seria feito ali? Brincamos, aquela mãe ria tanto, que ela parecia uma criança, ela batia as pernas na poltrona. Depois o Espírito Santo nos deu uma palavra. Deus falou, fala agora, pode falar aberto da Bíblia. E falamos da Bíblia, aquela mãe chorava. E Deus ia curando, e Deus ia visitando aquela mulher. A adolescente no quarto, sendo impactada. E depois que nós falamos, de novo o palhaço, ele entra circense, ele sai circense, nós brincamos, a mãe de novo, mas a sua filha, sorrindo muito. A glória de Deus tomou conta daquele quarto, a presença do Senhor era viva ali. Os palhaços saíram de cena, mas o Espírito de Deus, a palavra de Deus foi semeada. Como o pastor Denis e a Adi disse, nosso papel é semear. Deus nos chama, eu jamais me imaginava fazendo palhaço, sou muito tímida. E Deus me chamou de uma forma diferente, fazer uma boneca, fazer a palhaça. E somos hoje uma equipe com 12 pessoas, tem sido algo maravilhoso fazer. Um desafio muito gostoso e o agir de Deus de uma forma muito linda. Então, que Deus possa abençoar. E queremos também agradecer o carinho com que fomos recebidos aqui. Amém. Glória a Deus. Daniela é enfermeira também, trabalhou na UTI, no hospital há muito tempo, só que hoje ela trabalha na secretaria, tesouraria da igreja. Hoje ela que controla as finanças da igreja lá. Então, está servindo ao Senhor. Coloca a última foto. Precisamos mesmo do evangelho integral, gente? Então, nossa reflexão, acho que não precisava de eu falar muita coisa a mais. E tantas outras coisas que a gente pode fazer, a igreja pode fazer. Basta a igreja sair daqui. A igreja tem que entender que aqui no domingo é um culto de louvor e adoração ao Senhor, de regozijo pelas almas que ela está ganhando lá fora. Se não tiver produção, não existe essa igreja. Então a igreja precisa sair. É lá fora que ela vai exercer o seu papel. Com a missão integral, ou tantos outros nomes que você queira dar. Mas eu queria meditar, e eu vou pedir ao pastor Zé Carlos para mandar jogar água no fogo lá, para ver se atrasa mais.
Eu queria meditar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 2. Vou tentar rapidamente fechar com essa palavra. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Logo correu que ele estava em casa, correu a notícia que ele estava ali. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram então o eirado ou telhado no ponto correspondente ao que ele estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e arrazoavam em seu coração: por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é o mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem poder, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Nunca tínhamos visto uma coisa assim. Eles estavam dizendo. Então, nesse contexto dessa história, eu quero ver se eu consigo adiantar o máximo. Nós percebemos que Jesus chega a Cafarnaum, depois de passar por vários lugares, Galiléia, e sempre curando. Se você ler uns versículos atrás, vai dizer que Jesus curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, e ele estava ali realizando, abençoando, se compadecendo das pessoas que estavam à sua volta, com amor, com gratidão, estava envolvendo aquelas pessoas. E de repente Jesus chega em Cafarnaum, e quando ele chega, ele entra em uma casa, e as pessoas em volta da comunidade ficam sabendo que Jesus estava lá. E aí corre uma multidão para lá. E aí é dessa multidão que eu quero tirar um pouco desse contexto, dessa multidão, dessas pessoas que vão até lá, e todos sabendo que Jesus estava curando. Certamente um paralítico também ouviu falar que Jesus estava curando, e ele queria ser curado, e de repente ele não conseguia chegar. Apareceram-lhe então 4 amigos, e certamente deve ter se colocado à disposição: amigos, vamos levar o nosso amigo paralítico até Jesus. E de repente eles, cada um pegando de um lado e levando. Quando chegam à porta, eles encontram e deparam um grande problema. A multidão era enorme. E eles disseram: como vamos entrar? Dá licença para me passar com o paralítico? Não, meu filho, eu quero a minha bênção primeiro. Ninguém quer dar espaço para o outro. Primeiro a minha bênção. Se eu não tiver a bênção, ninguém pode entrar aqui não. E de repente aqueles amigos tiveram uma ideia: vamos subir, vamos analisar mais ou menos lá embaixo na casa onde Jesus está, vamos levar o paralítico, vamos abrir a telha, o telhado, e vamos descer o paralítico por uma corda. Não sei como foi isso aí, se é corda, o que é que eles usaram, mas eles desceram até Jesus.
O texto diz que vendo-lhes a fé. Jesus viu que aqueles homens tinham fé para que aquele paralítico fosse curado. E Jesus então cura o paralítico. Mas eu quero falar um pouco nessa manhã, é que no meio dessa multidão, no meio desse cenário todo, nós temos vários personagens. E um dos personagens que eu gostaria de destacar no meio desse povo todo são os facilitadores do reino, que eu chamo. São anônimos, não são formados em teologia, em nenhuma escola, não tem bacharel e nem sabe o que é teologia. Mas são facilitadores do reino. Eles não estão preocupados com o título, eles estão preocupados com a obra. Mas além desses facilitadores, a gente vê outros personagens, e eu quero falar para vocês. Por exemplo, temos o próprio Jesus, que é o personagem principal, está ali para curar, está ali cercado por todos, a casa certamente já estava cheia, a multidão lá fora, ninguém entrava e ninguém saía. Jesus estava ali, Jesus percebe a multidão e tem compaixão daquela multidão. Ele estava exercendo a sua missão, teve compaixão de toda aquela multidão. Jesus estava ali, ele ensina, ele prega a palavra, e ele cura toda sorte de enfermidades. É o ministério integral de Jesus. Ele está ali. Mas ali também, no meio daquela multidão, está o paralítico. Deficiente, sem esperança de vida, sem dignidade talvez na sociedade, aguardando uma oportunidade que só poderia vir do Senhor. Mas ele está ali nesse cenário. Talvez não seja visto por muitos. Talvez a multidão passou e aquele paralítico estava à beira do caminho. O texto não fala sobre isso, mas talvez ele estava à beira do caminho. Até mesmo, quem sabe, necessitado de alguma esmola. Mas 4 amigos, aí os chamo de facilitadores do reino. 4 amigos, ao passarem, percebem algo diferente. 4 amigos conseguem ter uma visão de que aquele homem, ao se encontrar com Jesus, a sua história poderia ser mudada. A sua vida poderia ser transformada. Aqueles 4 homens se colocam à disposição, então, para serem os facilitadores do reino para aquele paralítico. Você não pode ir, nós podemos te levar. Se nós não podemos te levar, nós podemos trazer o reino até você. Facilitadores do reino. Ali tinha outras pessoas, não vamos nos prender muito, mas ali tinha também os espectadores. Eu acredito que muitos daqueles que estavam ali fora naquela multidão estavam apenas como espectadores. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver se ele vai curar muito aqui também. Muitos estavam ali só para assistir. Muitos ali não tinham envolvimento nenhum com Jesus, nem com a causa de Jesus. Eles estavam ali só vendo ou assistindo o que Jesus estava fazendo. Assim que Jesus passasse daquela cidade, eles voltariam para a sua vida normal, iriam trabalhar, iriam constituir família, iam ficar apenas como espectadores. Agora ali também, no meio daquela multidão, tinham muitos obstruidores. Os obstruidores eram pior do que os espectadores, porque os espectadores pelo menos estavam querendo ver. Os obstruidores eram aqueles que estavam ali cercando a porta e diziam assim: aqui não entra nem sai ninguém.
obstruidores do reino. Estavam atrapalhando aqueles que queriam. Sabe aquela pessoa que não faz, não deixa ninguém fazer? Né? Fica na porta, emburrado, fechando a porta, não libera. Tem muitos obstruidores. Infelizmente, às vezes tem obstruidores, desculpe os queridos colegas, mas até no púlpito. Às vezes tem muitos obstruidores que não fazem e não deixam ninguém fazer. Ali tinha essas pessoas. Ali tinha também os opositores. Por que eu falo desses opositores? Porque logo os escribas, eles disseram: mas quem é esse moço que acha que ele pode perdoar pecado? Por que aqui eu destaco também esses opositores? Porque todas as vezes que você quiser realizar algo para Deus, você vai encontrar-se com eles. Quem esse camarada acha que é? Chegou na igreja ontem e já está querendo fazer alguma coisa. Muito cuidado com eles. Mas ali também tinha os admiradores, que viram o poder de Deus e falaram: jamais nós vimos coisa igual essa. Quando a igreja do Senhor sair para fora das quatro paredes, as pessoas lá fora vão dizer: jamais vimos coisas como essas que estão acontecendo em nosso meio. Mas eu volto nos facilitadores do reino, que eu poderia falar muito sobre cada um desses. Mas nessa manhã eu quero te falar sobre os facilitadores. Quem nunca teve um facilitador na sua vida? Sabe, eu não sou nascido em uma família evangélica. Minha mãe foi uma mãe muito boa, uma mãe muito exigente. Regime lá em casa era duro, o sistema era bruto. Minha mãe era brava, não tinha esse negócio de não podia dar palmada. Palmada não dava mesmo, ela já batia, era de régua, de fio, de tudo. Lá em casa não tinha palmada não, palmada era pouco, né? Mas eu não tenho nada que reclamar disso. Mas a minha mãe, que não conhecia ainda Jesus, e o meu pai, um pai bom, maravilhoso, mas que envolveu-se na bebida, no alcoolismo, porque pessoas boas, meus irmãos, são transformadas, são destruídas pelo álcool, pelas drogas. E meu pai, que era um homem do coração maravilhoso, envolveu-se no alcoolismo. A minha mãe, que não tinha Jesus, ou era nominalmente católica, mas não tinha um envolvimento, ela enveredou-se pelo baixo espiritismo, para tentar resolver um problema do meu pai. E acumulou mais problema para ela e para ele. E nós tivemos tantos problemas em casa, que eu saí de casa com 15 para 16 anos, eu fui embora de casa. Numa noite, depois de uma discussão, eu saí de casa e fui embora, e falei: eu nunca mais eu volto nessa casa. Eu também não tinha Jesus. Sabe o que eu queria fazer? Tirar a minha vida. Eu saí pensando que eu ia tirar a minha vida. Mas eu recebi uma direção, com certeza Deus estava cuidando da minha vida. Aí eu só tinha vale transporte no bolso. E aí eu fui para a casa de um amigo, que eu ia sempre na casa deles, uma família católica, com 8 filhos, a mãe, pai e 8 filhos. E eu cheguei lá nessa família à noite, chorando, sem esperança, sem Jesus, sem recurso. E aquela família me disse, com o meu amigo que estava lá, eu falei: olha, minha vida está assim, saí de casa,
não dá mais para ficar com minha mãe, meu pai já tinha separado da minha mãe. Minha mãe estava no baixo espiritismo, tinha envolvido com um melhor amigo do meu pai, já não estava mais com esse melhor amigo do meu pai, e tudo isso era muito para mim com 16 anos. Aí essa família, que eu chamo de facilitadores do reino, católicos, mas aquela mãe, naquela noite, abriu o coração para mim e falou: pode ficar aqui, onde dorme 8, dorme 9, né? E nós eram 6 homens e 2 mulheres, e ela tinha um barraco no fundo, né? Um barraquinho de 3 cômodos, e ela falou: pode ir lá para o barraco. Todos os homens dormiam nesse barraco, e ela falava ainda, ela brincava muito, né? Meu barraco fica assim de gavião, né? Ela brincava lá, e ela me recebeu. Irmãos, eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida. Eu morei com essa família até me casar. Não foi muito tempo, porque eu me casei com 20 anos, né? Continuo sendo novo até hoje. Sei que vocês iam falar isso, mas eu vou falar para vocês. Mas aquela família, naquela hora, foi um facilitador na minha vida. Ah, pastor, mas eles eram evangélicos, eram católicos? Eram católicos. Foram usados por Deus como agentes facilitadores do reino. Foi ali naquela família, ou através daquela família, que eu fui também alcançado depois. A última coisa que eu queria é ser crente. Eu falei: esses crentes são meio doidos. Não queria ser crente. E eu falava assim: eu já tenho a minha religião, para que eu vou mudar de religião? Mas aí Deus entra com outro agente facilitador. Uma morena bonita que eu conheci no ônibus, quando eu ia trabalhar, a morena estava lá. E eu fiquei interessado na morena. E nós começamos a conhecer, conversar. E um dia, depois de conversarmos, resolvi ir na casa dela para conversar com a mãe dela, que eu queria namorar. Aí eu falei com a mãe dela, eu tinha menos de 18 anos, irmãos, quase 18. Aumentei a idade ainda para chegar lá para namorar. Falei: eu tenho 19. Tem que confessar meu pecado, né, irmãos? E cheguei lá na casa e a mãe dela falou assim: nós somos evangélicos e todo domingo a gente está indo para a igreja, e às vezes durante a semana. Falei: durante a semana eu não posso vir aqui, que eu estudo, eu trabalho de dia e estudo à noite, mas no final de semana eu posso ir na igreja com vocês. Mas eu já afirmo, eu não vou ser crente, eu já tenho a minha religião. Ela falou assim: muito bem, se você já tem a sua religião, tá bom, mas vai na igreja com a gente. Vou na igreja com vocês. E foi um facilitador para me levar até a igreja, senão eu não iria, irmãos. Deus usa pessoas de várias formas. Não sei como você chegou à igreja, mas o Senhor usou alguém. Deus usou alguém para te trazer à igreja. Se são seus pais, se é sua esposa, seu esposo, seu amigo, seu colega de trabalho, que na hora mais difícil da sua vida te fez um convite especial. Olha, vamos orar para que Deus possa agir na sua vida. Um agente facilitador na sua vida. Como aqueles 4 amigos do paralítico, que transformam toda a vida do ser. E aí eu comecei a ir na igreja. Com 4 meses, eu me converti. 4 meses estudando a Bíblia,
Porque meu namoro era assim, irmãos. Eu conto isso de vez em quando. Meu namoro era interessante. Eu comecei a namorar com essa menina que era crente, que hoje é minha esposa, há quase 30 anos de casado. Em maio eu vou fazer 30 anos de casado. Não parece, parece que é 30 anos de vida, mas é de casado. Né? Mas o nosso início de namoro, sabe como que era? Ler Bíblia. Ler Bíblia, 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 estudar, falar de Bíblia, falar de Deus, falar de Bíblia, falar de... Eu ficava pensando, meu Deus, quando é que vai sair um beijinho nesse namoro aqui? Não saía nada, irmãos. Eu falei, mas não vai sair nada. Namoro de crente é assim, essa coisa assim. Só ler Bíblia. Ler Bíblia, 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 Bíblia. E foi muito bom para a minha vida. Sabe, alguns da igreja disseram assim, se converteu só para casar, depois que casar ele vai sair da igreja. Falei que na igreja tinha os opositores, talvez estavam certos, pensando, não sei, mas o certo é que Deus usou pessoas na minha vida. E eu falo que antes de eu conhecer o Senhor já tinha facilitadores do reino me cercando. E a você também. Se você olha para trás, você percebe o quanto Deus foi cuidadoso com a sua vida. O quanto Deus, na hora certa, Ele colocava lá, talvez não 4 amigos, mas um amigo. Que talvez até sem conhecer o Evangelho ainda, mas ele te dava um abraço e dizia, você vai vencer. Deus está do seu lado. Não sabia teologia, mas sabia falar do amor de Deus. E para falar do amor de Deus, irmão, não precisa ter teologia. Precisa ter intimidade com Deus. Então, facilitadores do reino. Isso é missão integral. Eu ter a minha vida, o meu trabalho, o meu conhecimento, os meus dons, à disposição do Senhor. Senhor, em todo tempo eu quero te servir. Em todo tempo. Em todo o tempo, como naquela menininha que estava lá na casa de Naamã. Ela estava lá, e de repente ela falou, se o Senhor soubesse que lá na minha terra tem um profeta que cura, ele iria lá. A menina, a adolescente. Deus quer nos usar como agentes facilitadores do reino de Deus. Porque se você não é um facilitador, você está incluído em algum desses outros aí, que eu citei. Opositores, né? Você pode ser um espectador, um opositor, um obstruidor. O paralítico, acredito que você não queira ser, mas, né? Um admirador talvez. Deus nos chamou com uma missão. E a nossa missão é fora dessas 4 paredes. Nessas 4 paredes, nós viemos para celebrar ao Senhor pela vitória em nossas vidas. Amém, amados? Como a igreja poderia, então, ser esse agente facilitador rapidamente? Não importa o tamanho da igreja, não importa o poder financeiro dessa igreja, não importa a localização geográfica dessa igreja, todos são chamados para serem agentes facilitadores. Ele tem um projeto para você. Ele não te levou para aquele seu trabalho que você acha que é o pior trabalho do mundo à toa. Ele te levou para lá porque você é a luz que vai iluminar e brilhar o brilho de Cristo ali naquele lugar. E a igreja também, onde Deus enviou, onde Deus plantou num bairro, Ele plantou
para que esta igreja pudesse frutificar. Eu não preciso copiar o que a outra igreja está fazendo. Para cada igreja, Deus tem um fruto próprio. É como uma árvore. Deus tem fruto próprio. Na questão da missão integral, você não precisa copiar os projetos que eu estou fazendo. Você precisa pedir a direção de Deus. Qual o projeto que o Senhor quer que eu faça? Isso é o mais importante. Fazer um projeto e começar com um projeto pequeno. Para ser um facilitador, comece com pouca coisa. Eu imagino que, a princípio, aqueles 4 amigos do paralítico imaginavam que a coisa ia ser mais fácil. Isso é só pegar um de cada lado, chega lá, entra na porta, entrega Jesus e vão embora, acabou o nosso serviço. Mas a coisa foi complicando. Chega lá na porta, tem uma multidão, tem os opositores, tem os espectadores, tem todo mundo atrapalhando. E eles, a coisa vai ser mais difícil aqui, não vamos ter que subir agora pelo telhado afora, vai que esse homem cai, o povo vai pegar a gente aqui. Então, essa situação, irmãos. Começa com um trabalho pequeno que você pode fazer e Deus vai abençoando. Trabalha com o que você tem na mão, com a sua profissão, com as suas ferramentas que Deus te deu. A igreja, com as ferramentas que ela tem, tantas salas ficam paradas, meu irmão, só usa no domingo de manhã. Olha, coisas que poderiam estar trazendo a comunidade para dentro da igreja. Nós temos uma sala de informática com uma menina. Ela é uma cadeirante e ela propôs dar aula de informática para um grupo. Então tem 60 alunos da melhor idade, né? Então ela propôs ser voluntária nessa sala de aula. Aproveita a sala. Profissionais, membros da igreja, médico, dentista, pedreiro, professor, cabeleireiro, professor de educação física, procure que você vai achar uma forma de servir no reino. Se você não souber, pode me procurar que eu vou te orientar como fazer isso. Ninguém vai ficar sem fazer nada mais, né? Pastor, eu não sei fazer nada, eu só sei fazer pão. Pão caseiro, sabe fazer? Coisa boa, hein? Junto a uma turma de senhoras, vamos aprender culinária. Mas antes nós vamos orar. Vamos ler um texto bíblico. Vamos compartilhar nossas experiências com Deus. E aí na hora do pão, olha, essa noite vai vir um pregador lá na minha igreja, muito bom. Né? E orar, mesmo que não seja com essa intenção única. E quando puder e quiser, eu já ouvi um testemunho de uma igreja que não optou por organizar uma associação. Não, nós queremos fazer como igreja. Ótimo. Nós queremos organizar uma associação. Bom, ótimo, desde que tenha entendimento. Qual o propósito dessa associação? Cria-se uma associação, trabalha com parcerias com empresários. Sabe que nós temos empresários lá na nossa igreja, que cada loja que ele tem é missionária? Cada loja dele tem uma oferta missionária anual, que ele entrega mensal. Vários irmãos. Nós temos na nossa igreja um irmão que tem um telegás. Cada bujão de gás que ele entrega na nossa casa, R$1 é para missões. Ele fez isso. Então, é possível fazer. Não se esquecendo que a missão é integral. Espírito, alma e corpo. Também buscar sempre o conhecimento. A qualificação, irmãos, não é porque é para Deus, não é porque é numa sala da igreja, pode ser feito de qualquer maneira. Precisa buscar qualificação, informação, formação acerca do que se está fazendo. Se especializar, fazer bem feito, para que todos possam ver e se admirar e dizer, nunca tínhamos visto ninguém fazendo isso. Tá? E ser dependente de Deus. Dependemos do Senhor em todo tempo. Amém? Vamos orar? Fique de pé um instante. Eu quero fazer uma oração especial com você nessa manhã. Eu quero te convidar
a fazer uma pergunta, estava ali: precisamos da missão integral? Nós precisamos da missão integral? E se precisamos, de qual maneira, de qual forma você pode colaborar com a missão de Deus? Com a missão integral. Feche seus olhos. Eu quero orar por você, talvez vendo o vídeo, assistindo a palavra aí, dos irmãos, ouvindo. Deus moveu o seu coração e você quer se dispor a fazer algo mais para Deus. E eu quero orar com você. E quero que Deus te direcione mesmo nisso aí que você está sendo inquietado para fazer. Espero que amanhã, na segunda-feira, essa consulta tenha passado, mas espero que esse incomodar, esse inquietar do Espírito não se acabe no seu coração. E que você se coloque à disposição, dizendo: Deus, faz de mim um facilitador do teu reino. Faz de mim, Senhor, alguém que esteja disposto a carregar o paralítico, aquele que está enfermo, aquele que está doente, aquele que está emocionalmente abatido, aquele que está longe do Senhor. Faz de mim, Senhor, alguém disposto a carregar. Meu Deus, nós louvamos o teu nome. Não queremos aqui somente palavras. Não queremos mexer com a emoção do povo. Nós queremos ser facilitadores no teu reino. Nós queremos antes assumir responsabilidades. Nós sabemos, ó Deus, que somos chamados, somos vocacionados para sermos testemunhas. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem nos dado muitos dons e talentos e não queremos enterrá-los. Queremos, Senhor, que nesta manhã o Senhor desperte cada um dos membros que aqui estão, para que se envolvam mesmo e sejam agentes facilitadores do teu reino. Trabalha, Senhor, a partir de agora, com cada igreja que aqui está representada, Senhor. Abençoa essa igreja, multiplica esta visão, Senhor, dentro dessas igrejas, Senhor, para que o teu reino possa ser glorificado e para que as pessoas possam dizer: nunca vimos tal coisa acontecer assim no nosso meio, porque o Senhor, sabemos que os milagres do Senhor irão acontecer. Salva almas, ó Deus, liberta os feridos e cativos, prisioneiros do pecado, Senhor, nós te pedimos. Usa-nos como igreja do Senhor, para sermos sim facilitadores do reino do Senhor, e não obstruidores, e não espectadores, Senhor, mas nós queremos ser facilitadores, ó Deus, a serviço do teu reino. Nós oramos e te agradecemos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra tão inspiradora, tão encorajadora. E que nós continuamos